Então, a dona Bianca, que é a avó do Tiago, ela pediu para mim e para o neto dele, para a gente ir até São José do Rio Preto para buscar um jogo de panelas lá no Baú da Felicidade. Para nós, era moleza. Eu queria sair de Araçatuba, viajar um pouco, se bem que era bate e volta, aquela coisa de você ir e voltar no mesmo dia, porque São José do Rio Preto é próximo de Araçatuba, em torno de 2 horas. Mas na nossa cabeça a gente ficou pensando, putz, a dona Bianca ficou pagando por meses aquele carnê do Baú da Felicidade, aquela coisa de pagar rigorosamente em dia com as mensalidades, para pegar um jogo de panelas que, em tese, era bem mais barato do que o valor acumulado do carnê que ela pagou, das mensalidades que ela pagou. Mas tudo bem, a gente foi lá buscar o tal jogo de panelas. Quando a gente chegou no prédio do Baú da Felicidade, sério, tinha uma multidão de senhoras, mais ou menos da mesma idade da dona Bianca, que estavam lá todas disputando os itens, porque você pagava os carnês, o proporcional dos carnês, e com o valor acumulado você pegava os itens correspondentes ao valor que você pagou. E aí tinha lá uma disputa por panelas, por formas, por outros itens. Normalmente eram itens de cozinha que as pessoas iam lá pegar. E no meio daquele tumulto todo, eu fui entendendo o que estava acontecendo, porque as pessoas realmente acreditavam que ganhar um prêmio no Baú da Felicidade era sinônimo de felicidade. Tudo bem, não se davam conta de que estavam pagando por aquilo de alguma forma, mas estavam ganhando alguma coisa. Então, com o passar do tempo, a gente foi pensando que o que Silvio Santos estava fazendo era, e o Baú da Felicidade não era uma ideia dele, era uma ideia do Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto. Carlos Alberto, o ex-marido da Andréa, eu não sei se eles estão casados ainda, mas que Silvio Santos estava comercializando a felicidade de alguma forma, ou entregando para o povo uma forma de ser feliz, mesmo que através de um investimento. Porque naquela época as pessoas já pagavam as coisas sem ter nada em troca. Pagavam aluguel, pagavam o carnê ou prestação da casa, pagavam prestação do carro, e não tinha aquela percepção de retorno. Não tinha aquela a percepção efetiva de que estava tendo um benefício. E Silvio Santos era aquele que de alguma forma entregava um pouco de felicidade para as pessoas, mesmo comercializando isso. Mas ver o sentimento das pessoas, ver a alegria genuína das pessoas, era o que me deixou mais impressionado e que fez com que eu naturalmente acompanhasse a vida de Silvio Santos. Não houve nenhum brasileiro que tenha respirado nos últimos 60 anos que não acompanhou a vida e a carreira de Silvio Santos. Isso é impossível. Ele é o maior comunicador da história do Brasil. Tanto TV, quanto internet, quanto jornal impresso, rádio, enfim. Não importa a forma de mídia, ele é o maior de todos os tempos. É desnecessário eu falar sobre a história de Silvio Santos. Eu estou aqui só para falar dos sentimentos que eu tenho quando eu ouço esse nome e de como eu fiquei pensando durante muito tempo como nós iríamos reagir, nós brasileiros iríamos reagir e nos sentir diante da notícia da morte de Silvio Santos. Então eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, para compartilhar muito mais sentimento do que informação. Eu tive a felicidade de testemunhar toda a trajetória da TVS, o canal nasceu como TVS e depois se tornou SBT. Silvio Santos contribuiu positivamente para a TV brasileira porque ele estimulou uma competição que ameaçava não existir, porque a TV Tupi estava fechando as portas, a Bandeirantes era muito regional, a Rádio e Televisão Cultura, que é a TV Cultura, que hoje é nacionalmente conhecida, ela não era nacional, ela era uma rede de São Paulo, e a Rede Globo já estava dominando a programação como um todo. Sem Silvio Santos, a gente não teria a TV que nós temos hoje, o formato de TV. Vários programas que ele trouxe do estrangeiro, formatos de programas consolidados nos Estados Unidos e na Europa, como Roletrando, o próprio Show de Calouros, que na verdade era o Gong Show dos Estados Unidos, Domingo no Parque, o Bozo é um produto importado, e ele conseguiu trazer esses programas
trabalhando com a ideia do imaginário cultural do brasileiro. Ele conseguiu adaptar tudo para o formato, para o brasileiro, para o formato que o brasileiro consumia, de forma emblemática, mesmo que depois a gente soubesse que era um formato enlatado. Muita gente entende que o formato da SBT, do SBT, antes TVS, era o formato da TV norte-americana. Nada mais era do que a grade de programação de canais como ABC, NBC e CBS para a TV brasileira. Tudo bem, você pode até questionar o fato de ter muitos programas enlatados, muitos programas importados, mas isso realmente acabou transformando a TV brasileira em outro patamar. Ele estimulou a competição com o Globo, com Bandeirantes, com Record, e fez com que a TV brasileira se tornasse mais versátil, mais completa, que assumisse efetivamente o formato que nós temos hoje. Silvio Santos, o cara almoçou nos lares dos brasileiros nos domingos durante décadas. Sim, eu sou a audiência que viu o Domingo no Parque. Eu sou a audiência que comprou a ideia do Namoro na TV. Cara, eu assistia Namoro na TV por vontade própria. É impressionante como hoje, olhando para trás, a gente pensa, tá, a MTV tinha o Beija-Sapo, a gente tinha outros programas que trabalhavam a questão de relacionamentos, mas nada como o Namoro na TV. Porta da Esperança. Olha só como o Silvio Santos trabalhava essa questão de marketing e de desenvolvimento de programas para televisão, trabalhando com aquilo que as pessoas não só gostariam de ver, mas como gostariam de vivenciar. Namoro na TV, Porta da Esperança, Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, os talentos, né? Tinha muita gente que não era talento ali, mas os talentos que eram revelados em função do Show de Calouros. Como que o Silvio Santos colocou no mesmo mundo Décio Pitinini, Flor El Que Maravilha, Aracide Almeida, Pedro de Lara e Sérgio Malandro? Era uma insanidade, era disfuncional, era insano e era divertido. Extremamente divertido. Quem não pensou em gritar eu quando o Silvio Santos perguntava quem quer dinheiro? Então, hoje temos aquilo que a gente pode dizer que é o eternizar de alguém dentro da nossa história. Silvio Santos nos deixa para virar eterno. Ele antes era uma lenda viva, agora ele é uma lenda para a eternidade. Ele está na história da TV brasileira, está na história da comunicação do Brasil e está na história do povo brasileiro. Absolutamente ninguém passa indiferente a Silvio Santos. Absolutamente ninguém que está respirando hoje pode dizer que não teve, de alguma forma, a vida influenciada por Silvio Santos. Seja porque ganhou algum prêmio no Baú da Felicidade, seja porque encontrou a companheira de vida no Namoro na TV, seja porque teve o sonho realizado pela Porta da Esperança, mesmo que esse sonho fosse a Gretchen rebolando na sua cara, isso realmente aconteceu, pesquise galera do YouTube, mesmo que fosse para assistir o Show de Calouros. Ou ver a piada do Ari Toledo que ele nunca completou, né? A piada do como o elefante se suicida. Ele nunca completou essa piada. Então, Silvio Santos entra para a nossa história. Silvio Santos faz parte da nossa história. Não vou ser aquele que vai passar pano para os últimos anos do Silvio Santos, tá? Eu estou gravando esse vídeo com a plena consciência de que Silvio Santos se revelou uma pessoa que não se alinha com os meus códigos morais e éticos nos últimos anos. Mas parte de mim ainda é empático para sentir essa perda. Sentir de verdade, porque independentemente de qualquer coisa que a gente pense sobre a pessoa de Silvio Santos hoje, ele fez parte da nossa história. De alguma forma, ele conseguiu cumprir com a missão, seja por questões comerciais ou por convicções próprias, de entregar para o povo brasileiro a felicidade, ou pequenas porções de felicidade em diferentes formatos. Porque, afinal de contas, ele abria as manhãs de domingo para conversar com as crianças, cantando, agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar.
Em um mundo tão complexo como nós vivemos, com tantas divisões, com tantos pensamentos polarizados, que é mais bonito para falar no vídeo, com tantas visões de mundo exacerbadas e da forma como nós acabamos nos dividindo por conta de visões diferentes sobre a mesma perspectiva, Silvio Santos uniu as pessoas. Muitos brasileiros que nós conhecemos se uniram para assistir ao programa Silvio Santos. As pessoas visitavam os seus familiares para assistir o programa Silvio Santos junto. As pessoas visitavam a casa da avó para assistir o programa Silvio Santos, porque sabia que na casa da avó estava lá ligado nos programas que estavam ali. Tudo bem, foi meio desconfortável durante a década de 90 assistir a banheira do Gugu sentada do lado da avó na tarde de domingo. Realmente foi tenso e um tanto quanto complicado, mas nós sobrevivemos a isso. Mas, de qualquer forma, olhar hoje para a história do Silvio Santos é olhar para um case único de sucesso na TV brasileira e de sucesso na TV mundial. Aliás, sucesso na vida. A gente nunca vai se esquecer do fato de Silvio Santos ter começado como um camelô vendendo caneta no Rio de Janeiro. Tudo bem, a gente pode até questionar a forma como tudo aconteceu, e é claro que Silvio Santos cometeu seus erros de gestão de negócios, né? Vide quase perder o Baú da Felicidade, ou perdeu o SBT quando o Baú da Felicidade quebrou, o que foi bem complexo para ele. Perdeu o Banco Pan também por erros de gestão. Mas no final das contas, o maior sucesso que Silvio Santos pode ter, e comprovadamente teve, aquilo que reforçou o quão grande ele é, foi justamente o SBT manter a programação infantil durante o sábado de manhã, enquanto todo mundo estava falando sobre a morte dele. Ele sabia que ele era grande o suficiente, ou ele saberia que seria grande o suficiente, se todos os outros canais falassem sobre a perda dele, enquanto ele tentava, até o final, alegrar as crianças. Porque eu não sei qual é a audiência do Sábado Animado, mas o recado foi claro. Depois foram pesquisar e todo mundo depois entendeu que ele não gostaria de que a programação dele fosse interrompida em caso de morte dele, e justamente manteve a programação para as crianças. Até o final ele apresentou, ou seja, insisto, por motivos comerciais, porque tinha anunciantes ali, ou por propósitos próprios, que do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Silvio Santos nos deixa para ser uma história que será inesquecível. Feliz do povo que teve Silvio Santos. Feliz do povo que testemunhou a história de Silvio Santos. E que bom que ele é brasileiro, que bom que ele será eterno. Insisto, não apaga tudo que nós vimos sobre o Silvio Santos nos últimos anos, mas eu acho que o capítulo final da vida dele não corresponde à grandiosidade que foi a sua história, e é em nome da sua história, em nome do seu legado, em nome de tudo que ele construiu ao longo desses, sei lá, mais de 60 anos de carreira dentro da televisão e dentro da comunicação, é que Silvio Santos deixa esse legado, e acho justo eu compartilhar essas palavras, me entristecer por isso e, como boa parte do povo brasileiro, lamentar a despedida de Silvio Santos. Que ele agora receba o seu lugar de justiça dentro da comunicação brasileira, dentro da TV brasileira, porque Silvio Santos agora é eterno e não vai ter outra pessoa que vai ter a coragem de jogar aviãozinho de dinheiro para a plateia e sair perguntando, gritando e perguntando, gritando nada porque ele falava, sair perguntando mesmo, quem quer dinheiro? Eu quero dinheiro, Silvio Santos. Mas ninguém vai ter a coragem mais de fazer essa pergunta na televisão. O quem quer dinheiro foi para nunca mais voltar.